Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao 6º episódio da nossa websérie Empreendendo como TST. Hoje é o penúltimo episódio dessa websérie que a gente está fazendo com muito carinho. Está sendo muito legal poder gravar todas essas aulas para vocês. E se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que se trata, a gente está abordando a trajetória do técnico em segurança do trabalho quando ele resolve empreender na área de consultoria em segurança do trabalho. Então, se você caiu aqui nesse episódio, sugiro muito que você assista os outros 5 para entender do que se trata essa websérie. E se você já assistiu as outras 5 e estava aguardando o 6º episódio, hoje a gente vai falar sobre os riscos e os benefícios de empreender na área de consultoria em segurança do trabalho. Fica comigo! Riscos e benefícios de empreender na área de consultoria em segurança do trabalho. Antes de mais nada, é sempre bom a gente lembrar que empreender na área de segurança do trabalho, na área de consultoria, é igual a empreender em qualquer outro setor, em qualquer outra oportunidade que você vai fazer, que você vai desenvolver aí na sua vida. Para todas elas, vão existir riscos e benefícios, não só na área profissional, na sua vida, né? Casamento, relação com filhos, com pai, com amigos, sempre existem riscos e sempre existem benefícios. E na área de segurança do trabalho não é diferente. Só para vocês verem uma coisa, antes de atuar na área de segurança do trabalho, eu fiz N coisas, tive N trabalhos aí e também já tive outras empresas. Já tive empresa que não deu certo e eu tive que fechar, e já tive empresa que deu certo e eu vendi a minha parte da sociedade, peguei meu dinheiro e saí fora, fui fazer outra coisa. Então, isso é para vocês verem que assim, não existe um script, não existe receita de bolo. A área de segurança do trabalho é exatamente dessa forma. O que acontece é o seguinte, se a gente fosse falar de todos os riscos e todos os benefícios, todos não, que todos é muito, né? Se a gente fosse falar de vários riscos e vários benefícios, esse episódio ia ter 200 horas, a gente ia ficar uma semana aqui conversando e mesmo assim não daria para a gente falar de tudo. Então eu selecionei um risco e selecionei um benefício que na minha visão são os principais na nossa área de segurança do trabalho. Qual foi o critério que eu usei para escolher cada um deles? Simples, a minha experiência e o conhecimento de causa de outras pessoas que atuam ou tentaram atuar na área. A questão é a seguinte, existem 2 tipos de consultores que chegam nesse momento. O cara que já atua no mercado, já tem uma certa experiência, atua em empresa privada, já passou por vários setores, etc. E ele resolve não mais trabalhar no mercado privado, ele resolve investir na consultoria porque ele já tem um bom conhecimento. E existe também o profissional que não consegue ingressar no mercado de trabalho. Não consegue uma oportunidade para trabalhar, mas tem um bom conhecimento, estuda, faz atualização, workshop, faz cursos, mas não consegue entrar no mercado privado e ele resolve atuar também na área de consultoria. Para ambos os casos, existem o mesmo risco. O risco de não haver clientes no início dos trabalhos. E por que eu escolhi esse risco para abordar na parte que eu falo sobre riscos? Porque na minha visão, ele é um risco que faz as pessoas desistirem das suas atuações e ele é o primeiro, logo de cara. Ninguém começa grande, eu já falei isso aqui, a gente não abre uma consultoria com 100 clientes. Para chegar a 100 clientes, a gente precisa ter o primeiro, cuida do primeiro, vem o segundo, cuida do segundo, vem o terceiro e assim sucessivamente. Então, ninguém começa com 100 clientes, a gente sempre começa com pouco, começa com 0 na verdade, né? E existe um problema para quem começa, é não ter clientes. E esse risco é pertinente para qualquer tipo de negócio. Você pode abrir um quiosque de sorvete na praia de Copacabana. Você vai correr o risco de ninguém lá tomar o seu sorvete. E aí por N motivos também. Porque o sorvete não é bom, porque o seu ponto não é bom, porque o produto não é bom, o seu preço não é bom, enfim. N motivos podem fazer com que você tenha poucos clientes no início dos trabalhos. E como que a gente vai fazer para tentar converter isso?
eu tenho duas sugestões, que inclusive já foram faladas aqui, mas agora a gente vai tratar de forma específica, abordando esse risco. Primeiro de todas, organização. A gente precisa se organizar para correr esse risco. A gente precisa, na verdade, saber que esse risco existe e saber que ele vai de fato acontecer. Então, nos resta se preparar para quando a gente começar os trabalhos e tiver poucos clientes, a gente está preparado para isso. Lá no primeiro episódio, eu falei que quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu era funcionário público e eu pedi exoneração do meu cargo público para empreender na área de segurança do trabalho. Só que eu não resolvi fazer isso de uma hora para outra. Eu conversei com minha esposa trabalha também no mercado privado, e a gente conversou, organizou algumas coisas, principalmente questão de contas, a nossa vida financeira, e nós identificamos a possibilidade de ficar X tempo com poucos clientes na área de segurança do trabalho. Resolvemos arriscar, ou seja, nós nos organizamos para esse período ruim de baixa de clientes na área de segurança do trabalho. Então, essa organização foi crucial e foi fundamental para que eu conseguisse sobreviver, inclusive financeiramente, no começo do negócio. E aí depois as coisas foram caminhando e foram se acertando, porque lá no início a gente passou por um período bem difícil, porém de forma organizada. A grande questão é que muita gente espera o sucesso desde o início. É lógico que a gente tem que pensar em ter sucesso, mas tem gente que simplesmente ignora a possibilidade de você começar um negócio com poucos clientes. E se você está começando do zero, é muito provável que você passe por esse problema e corra o risco de ter poucos clientes. O fato das pessoas ignorarem isso acaba levando a muita gente desistir do próprio negócio. E é isso que a gente tem que tentar fazer com que não aconteça. Se você tiver a organização para passar por esse período e conseguir respirar, meio caminho andado. A outra sugestão é a gente tentar minimizar esse período, de forma como já foi falada no episódio 4, se eu não me engano, como chegar aos clientes. A gente falou sobre familiares e amigos saberem o que você faz. É fundamental que essas pessoas, o seu círculo de contatos, saiba com que você trabalha, para poder te contratar e para poder te indicar, ou seja, minimizando o tempo que você vai passar com poucos ou nenhum cliente. A outra sugestão, ainda dentro dessa possibilidade, é o contato com os contadores, é você agilizar esse contato, porque o contador ele vai ter indicações que já são clientes dele. Então isso vai minimizar o período com que você vai ficar com poucos ou nenhum cliente. Então, recapitulando, a gente tem a organização como fator-chave. Principal, na minha opinião, é se organizar. Você precisa estar organizado, precisa estar estruturado para ter uma receita bem pequena no início. Beleza? Tendo essa estrutura, metade do caminho andado. Depois disso, familiares e amigos, essa rede de contatos precisa saber o que você faz para poder te indicar clientes, minimizando assim o tempo que você vai passar com poucos clientes. E aquela boa parceria com os contadores também para minimizar esse tempo e você conseguir arrecadar clientes e receita para que o seu negócio tome o seu devido rumo. Beleza? Chega de falar de coisa ruim, vamos falar sobre os benefícios de investir na sua consultoria e você ser um profissional autônomo na área de consultoria em segurança do trabalho. Assim como os riscos, os benefícios, a gente também tem vários para todos os pontos da nossa vida, profissionais, pessoais, etc. Então, a gente também vai ter vários benefícios. Eu pesquei um para a gente abordar aqui, que para mim também é talvez o principal ou um dos principais. O que acontece é o seguinte, muita gente vê, tem dois benefícios, principais benefícios, que eu vejo como falso benefício. Vou explicar. Muita gente quer empreender com o pensamento de que agora eu sou meu próprio patrão, vou trabalhar bem menos porque eu vou ganhar melhor. Lê do engano. Quem investe no seu próprio negócio trabalha muito, muito, muito mais do que um profissional de carteira assinada. Então esse é o primeiro falso benefício. É por isso que eu não vou falar nele agora, porque ele é falso, né? Então muita gente espera trabalhar menos. Ah, eu não aguento mais ficar cumprindo horário e tal. Realmente, você não vai cumprir horário, mas você vai trabalhar bem mais, inclusive fora dos horários.
E o segundo falso benefício é o de que a gente vai ganhar muito dinheiro. Eu vou virar empresário, vou abrir minha empresa, então eu vou ganhar bem mais do que eu ganho antes. Se você entra na área de consultoria em segurança, ou qualquer negócio, tá? Mas na nossa especificamente, com a prioridade financeira, cara, provavelmente isso não vai dar certo. Porque se você coloca a grana como foco na frente de outras possibilidades importantes, muito provavelmente seu foco vai ser financeiro e não cumprir as necessidades dos seus clientes e atendê-los de forma excelente em prol da necessidade financeira. Isso vai acabar complicando as suas atividades. É lógico que todo mundo precisa ganhar dinheiro, porém o dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. Então qual que é, no meu ponto de vista, um dos principais benefícios de você entrar no seu próprio negócio? É você poder desenvolver um trabalho com a sua visão, com os seus valores, com os seus princípios, daquilo que você acredita ser correto. Parece besteira, parece papo de autoajuda, mas muitas vezes a gente está numa empresa e precisa seguir os valores que não necessariamente são os nossos. Vou dar um exemplo. Eu já comentei aqui nessa aula que antes de entrar na área de segurança do trabalho, eu fiz um monte de coisas. Uma dessas coisas foi trabalhar na maior empresa produtora de tabaco do mundo. Eu trabalhei no maior fabricante de cigarro do planeta, com sede em Nova York, são mais de 190 países que essa empresa atende, e eu entrei nessa empresa, só que tem um problema. Eu odeio cigarro, eu não suporto cigarro, e eu tenho, aversão a qualquer tipo de assunto relacionado a cigarro. É uma coisa minha, tá? Mas quando eu entrei nessa empresa, eu já sabia que ela fazia isso, eu já sabia do que se tratava, eu já sabia qual era a minha função, e eu achei que eu ia tirar de letra. Era um bom salário, tinha ótimos benefícios, participação no lucro, não trabalhava final de semana, então para mim estava ótimo, até a página 2. Quando eu comecei a ver como que as coisas funcionavam, eu entrei numa neurose de que eu estava contribuindo para prejudicar a saúde de milhões de pessoas. E isso era o que eu fazia de fato. Se eu ajudava a disseminar um produto que faz mal, eu estava fazendo mal a milhões de pessoas, uma coisa que eu tenho completa aversão, que é o cigarro. Resumindo, finalzinho do segundo mês, aquele período de experiência, né, são os primeiros 3 meses, no finalzinho do segundo mês, eu chamei o meu gerente para conversar e falei para ele que o 3º mês eu estaria cumprindo aviso prévio. Falei exatamente o que eu estou falando para vocês. Fui sincero, fui honesto com ele e ouvi uma coisa que, pra mim fez todo sentido e me fez ver que eu estava indo de fato no caminho certo. Ele falou para mim: Léo, eu tô aqui há 14 anos e desde o meu 3º ano eu tenho vontade de fazer exatamente o que você está fazendo. Só que eu não consigo, porque cada vez que eu penso em pedir demissão, a minha carteira de clientes aumenta, a minha equipe aumenta, o meu salário aumenta, os benefícios, então eu vou protelando essa minha decisão em prol da parte financeira. Então hoje eu virei escravo do meu salário. Esse termo fez todo sentido para mim, para eu ver que eu realmente não estava no caminho certo e que a minha decisão era a mais acertada. Era sair daquilo ali enquanto eu não tivesse escravo do meu salário. O fato de eu estar contribuindo com algo que eu não suportava, para mim estava sendo a pior coisa do mundo. Eu já estava indo para o trabalho completamente desanimado, com 2 meses só, completamente desanimado e sem vontade e sem tesão nenhum de fazer aquilo ali. Realmente, vou repetir, pode parecer papo de autoajuda, mas não é. Você já de repente teve um emprego que você não gostava e você vai trabalhar, cara, de má vontade, fazendo de qualquer jeito. E o pior, se sentindo mal, que era o meu caso. Eu não estava mais aguentando fazer o que eu fazia, porque eu sabia que estava prejudicando milhões de pessoas. A empresa mudou alguma coisa porque eu pedi demissão? Obviamente que não, ela continua sendo líder do mercado, mas eu mudei. Dentro de mim eu tive a tranquilidade de saber que eu não estaria mais contribuindo para aquilo e eu estaria seguindo os meus princípios e os meus valores. Quando eu cheguei na área de segurança do trabalho, eu resolvi trabalhar implantando as características que eu acredito que sejam as fundamentais para a gente conseguir desempenhar um trabalho legal, que são ética,
transparência e honestidade. Já falei sobre esse tripé de características aqui outras vezes e bato sempre nessa tecla, porque são valores que eu carrego comigo e que hoje eu trabalho dessa forma. Eu não admito trabalho com falta de ética, não admito trabalho desonesto e não admito trabalho que não seja transparente. Para mim, é por isso que esse é um dos maiores benefícios de você montar a sua empresa. Sabe aquele quadro que tem nas empresas, missão, visão e valores? Quando a sua consultoria crescer um pouco e você tiver um escritório, pode ser um home office, pode ser um escritório na rua, pode ser uma sala comercial, qualquer coisa. Você vai poder fazer um quadro com a sua visão, a sua missão e os seus valores que você acredita serem os mais adequados e os principais, aquilo que te empurra para frente para você continuar trabalhando. Isso para mim realmente não tem preço. Beleza? Chegamos ao final do 6º episódio da nossa websérie. Amanhã tem o 7º e último episódio. Obrigado para quem ficou até o final. Eu vejo vocês amanhã no último episódio. Um grande abraço a todos e falou!